O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 208. Maria Santíssima revê o pastor Elias e com Jesus vai à casa de Elisa em Bet-sur. Valtorta descreve a visão do dia 4 de julho de 1945. Quase com certeza os encontraremos, se nos conservarmos andando por algum tempo na estrada que vai para Hebrom. Eu vos peço isso, andai 2 a 2 à procura deles pelos caminhos das montanhas. Daqui às piscinas de Salomão, depois de lá até Bet-sur, nós vos acompanharemos. Esta é a zona de pastagem deles. Diz o Senhor aos 12, e eu compreendo que ele está falando dos pastores. Os apóstolos se apressam em andar, cada um com o companheiro de sua preferência. Só a dupla quase inseparável de João e André é que não se une, porque os dois vão a Iscariotes e lhe dizem: eu vou contigo. E Judas responde: sim, vem André, é melhor assim. João, eu e tu seremos dois que já conhecemos os pastores, é melhor então que vás com o outro. Que venha comigo o rapaz, diz Pedro, deixando Tiago de Zebedeu, que sem protestar vai com Tomé, enquanto os zelotes vai com Judas Tadeu, Tiago de Alfeu com Mateus e os inseparáveis Filipe e Bartolomeu vão por conta deles. O menino fica com Jesus e com as Marias. A estrada é fresca e bela, entre os montes todos verdes, por causa das diferentes culturas dos bosques e dos prados. Encontram-se os rebanhos que, à luz dourada da aurora, vão às pastagens. A cada batida de sincero, Jesus para de falar e olha. Depois pergunta aos pastores se Elias, o pastor belemita, está por aqueles lugares. Compreendo que Elias já está sendo chamado belemita. Ainda que outros pastores também o sejam, ele é por direito, ou por caçoada, ou belemita, mas ninguém sabe. Eles respondem, parando o rebanho e cessando de tocar suas rústicas flautas. Os jovens quase todos têm estas flautas toscas feitas de caniço, e isso faz que Margisã fique extasiado, até que um pastor velho e bom resolve dar-lhe a de seu neto, dizendo: ele fará outra para si. E Margisã sai dali feliz com seu instrumento a tiracolo, ainda que por enquanto não saiba tocar. Eu gostaria muito de encontrá-los, diz Maria. Nós os encontraremos com certeza nesta estação, estão sempre perto de Hebrom. O menino se interessa por estes pastores que viram Jesus menino e faz 1000 perguntas a Maria, que lhe explica tudo com muita paciência e bondade. Mas por que os castigaram? Eles só tinham feito bem, pergunta o menino, depois que lhe foram contadas as desventuras por que eles passaram. Porque muitas vezes um homem comete erros, acusando os inocentes de um mal que na realidade foi feito por outro. Mas visto que eles eram bons e souberam perdoar, Jesus os ama muito. É preciso saber perdoar sempre. Mas todos aqueles meninos que foram mortos, como fizeram para perdoar a Herodes? Eles são pequenos mártires, Margisã, e os mártires são santos. Eles não somente perdoam o seu carrasco, mas o amam, porque ele abre o céu para eles. Então eles estão no céu? Não, por enquanto não, mas estão no limbo para serem a alegria dos patriarcas e dos justos. Por quê? Porque disseram, quando chegaram com suas almas tingidas de sangue: eis-nos aqui, nós somos os arautos do Cristo Salvador. Alegrai-vos, vós que estáis esperando, porque ele já está na terra. E todos os amam, porque eles são os portadores dessa boa nova. Meu pai me disse que a boa nova é também a palavra de Jesus. Então, quando meu pai foi para o limbo, depois de a ter dito sobre a terra, eu também irei para lá,
seremos nós também amados? Tu não irás para o limbo, pequenino. Por quê? Porque Jesus já terá voltado para os céus e os terá aberto, e todos os bons na hora de sua morte irão logo para o céu. Eu vou ser bom, assim prometo. E Simão de Jonas, ele também não é? Porque eu não quero ficar órfão pela segunda vez. Ele também, com certeza, mas no céu ninguém é órfão. Lá temos Deus, Deus é tudo. Nem aqui nós somos órfãos, porque o Pai está sempre conosco. Mas Jesus, naquela bela oração que tu me ensinaste de dia e minha mãe de noite, diz: Pai nosso que estais nos céus. Nós ainda não estamos no céu. Como então podemos estar com Ele? Porque Deus está em toda parte, meu filho. Ele vela sobre o menino que nasce e sobre o velho que morre. O menino que está nascendo neste momento no ponto mais remoto da terra tem consigo os olhares e o amor de Jesus e os terá até a morte. Ainda que ele seja mau como Doras? Sim, ainda que o seja. Mas Deus que é bom, como pode amar se Doras é tão mau e faz chorar o meu velho pai? Deus olha para ele com desgosto e com dor, mas se ele se arrependesse, ele lhe diria o que o pai da parábola disse ao filho arrependido. Tu deverias rezar para que ele se arrependa e... Oh, não, mãe, eu rezarei para que ele morra, diz impetuosamente o menino. Por mais que essa saída seja pouco angélica, o ímpeto do menino é tão veemente, tão sincero que os outros têm esforço para não rir. Mas depois Maria assume de novo a sua doce seriedade de mestra. Não, meu querido, isso não deves fazer a um pecador. Deus não te ouviria e até olharia para ti com severidade. Nós devemos desejar para o próximo, ainda que ele seja muito mal, o maior bem. A vida é um bem, porque dá ao homem o modo de adquirir méritos aos olhos de Deus. Mas se alguém é mau, o que adquire são pecados. Reza-se para que ele se torne bom. O menino fica pensando, mas não entende muito esta lição sublime e conclui. Doras não se tornará bom mesmo se eu rezar. Ele é mau demais. Ainda que comigo rezassem todos os meninos mártires de Belém, ele não se tornaria bom. Não sabes que um dia ele bateu com uma barra de ferro em meu velho pai, porque o encontrou sentado na hora do trabalho? Meu pai não podia levantar-se porque se sentia mal, e ele bateu nele até deixá-lo quase morto, e depois lhe deu ainda um pontapé no rosto. Eu vi tudo, porque estava escondido atrás de uma sebe. Eu tinha ido até lá porque ninguém me tinha levado pão já havia 2 dias. E eu estava com fome. Eu tive que fugir de lá para não me perceberem, pois eu estava chorando ao ver meu pai sendo tratado daquele modo, com a barba cheia de sangue e como se estivesse morto. Eu saí de lá chorando e pedindo pão, mas aquele pão eu encontrei sempre aqui. Aquele tinha sabor de sangue, das lágrimas do meu pai e também das minhas, e de todos que são torturados e não podem amar a quem os tortura. Eu gostaria de bater em Doras para que ele sentisse o que são as batidas que ele dá. Eu gostaria de deixá-lo sem pão para que ele ficasse sabendo o que é a fome, e quereria fazê-lo trabalhar ao ardor do sol na lama sob ameaças dos vigilantes, e sem comer, para que ele ficasse sabendo o que está dando aos pobres. Eu não lhe posso querer bem, não. Por quê? Porque ele está matando meu santo pai, e eu, se não vos encontrasse, de quem haveria de ser depois? O menino, tomado por uma dor convulsiva, grita e chora, tremendo, agitado, com seus pequenos punhos fechados, dando socos no ar, já que não pode dá-los no carrasco. As mulheres estão assombradas e comovidas e procuram acalmá-lo, mas ele está de fato numa crise de dor e não ouve o que lhe falam. Ele grita: eu não posso amá-lo e perdoá-lo. Eu o odeio por todos, eu odeio. Causa dó e medo. Essa é a reação da criatura que sofreu demais
E Jesus fala para todos: viu? Este é o maior delito de Doras, levar o inocente a odiar. Mas depois ele toma os meninos no braço e lhe diz: escuta, Margician, queres tu um dia ficar com a mamãe, o papai, os irmãozinhos e o velho pai? Sim. Nesse caso não podes odiar ninguém. No céu não entra quem odeia. Não podes rezar por enquanto por Doras? Está bem. Não rezes, mas também não odeies. Sabes o que tens que fazer? Não deves nunca virar-te para trás, para ficar pensando no passado. Mas meu pai que está sofrendo não está no passado. É verdade, mas olha, Margisian experimenta rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, pensa tu naquilo que é desejo meu. Verás que o Pai te escuta do melhor dos modos, e mesmo que matasses Doras, o que farias? Perderias o amor de Deus, o céu, a união com teu pai e tua mãe, e não livrarias das penas o velho que amas. Dize-lhe, tu sabes como eu amo o meu velho pai, e como ama todos aqueles que são infelizes com ele. Pensa nisso, tu, que tudo podes. Como? Então, não queres pregar a boa nova? Mas ela fala de amor e de perdão. Como tu podes dizer a um outro, não odeies e perdoe, se tu não sabes amar e perdoar? Deixa que o bom Deus haja, e verás como tudo ele predispõe bem. Tu farias isso? Sim, porque te quero bem. Jesus beija o menino e o põe no chão, e o episódio fica superado e a estrada também. Os 3 grandes vales escavados na rocha do monte, obra verdadeiramente grandiosa, brilham na superfície limpíssima e na queda d'água que cai do primeiro vale para o segundo, e deste para o terceiro, que já é na verdade um pequeno lago que depois canaliza a água por vários tubos que vão para cidades distantes. Mas pela umidade do solo nesta área, desde a nascente até as piscinas, e destas até o solo, todo o monte é de uma fertilidade incrível e possui flores mais compostas do que aquelas selvagens, rindo pelas encostas verdes, juntamente com ervas perfumadas e raras. Parecem até terem sido aqui semeadas pelo homem, com as flores do jardim e as ervas perfumadas que, com o sol que as aquece, espargem pelo ar seus aromas de canela, cânfora, cravo, alfazema e outros odores sutis, fragrantes, fortes, suaves, numa fusão maravilhosa dos melhores odores da terra. Eu diria que é uma sinfonia de perfumes, porque realmente é o poema das ervas e das flores, em suas cores e fragrâncias. Todos os apóstolos estão sentados à sombra de uma árvore carregada de grandes flores brancas, cujo nome eu não sei, com enormes campânulas de esmalte branco penduradas, balançando ao menor sopro do vento, e a cada sopro é uma onda de fragrância que se espalha. Não sei qual é o nome desta árvore. Pela flor ela me faz lembrar daquele arbusto que há na Calábria e ao qual lá dão o nome de botarum. Mas certamente no tronco não, porque esta aqui é uma árvore alta, de tronco robusto, mas não um arbusto. Jesus os chama e eles acorrem. Encontramos quase de repente, José, que estava voltando de uma feira. Está tarde, estarão todos em Bet-sur. Nós aqui nos reunimos chamando-nos em altas vozes e aqui ficamos nesta sombra fresca, explica Pedro. Que lugar bonito, parece um jardim. Entre nós estávamos discutindo se é mesmo natural ou não, e uns teimam em uma opinião e outros na outra, diz Tomé. A terra da Judéia tem essas maravilhas, diz Iscariotes, que em tudo se sente inevitavelmente levado a ensoberbecer-se, até com as flores e as ervas. Sim, mas eu creio que, por exemplo, o jardim de Joana de Tiberíades ficasse abandonado e se tornasse selvagem, a Galiléia também teria a maravilha de esplêndidas rosas, por entre ruínas, diz Tiago de Zebedeu.
E não estás errado. Nesta zona é que ficavam os jardins de Salomão, tão célebres no mundo, daquele tempo com seus palácios. Talvez foi aqui que ele sonhou o Cântico dos Cânticos, aplicando à cidade santa todas as belezas que cresceram aqui por sua vontade, de Jesus. Deus tinha razão, disse Tadeu. Tinhas razão, sabes, mestre? Eu estava citando Eclesiastes, reunindo a ideia dos jardins a dos vales, e terminava dizendo: mas ele percebeu que tudo é vaidade e nada dura sob o sol a não ser a palavra do meu Jesus. Diz o outro irmão Tiago. Eu te agradeço, mas agradeçamos também a Salomão. Sejam ou não dele as flores originais, certamente são dele os tanques que fornecem água às ervas e aos homens. Seja ele bendito. Vamos agora até aquele grande roseiral desgrenhado que já foi uma galeria florida, entre uma árvore e outra. Lá nós pararemos. Já estamos quase no meio do caminho. E a viagem recomeça por volta da hora 9, quando as sombras se alongam. A partir de cada árvore desta zona tão bem cultivada por toda parte, parece que o caminho vai passando por um imenso jardim botânico, porque todas as espécies de plantas, as que têm troncos ou frutas, ou as que são ornamentais, estão aqui representadas. Os trabalhadores da terra estão por todos os lados, mas não se interessam pela comitiva que vai passando. Aliás, não é uma só, pois outros grupos de hebreus estão pela estrada de volta das festas pascais. A estrada é muito boa, apesar de ter sido aberta por entre os montes, e os panoramas sempre variados tiram a monotonia da viagem. Pequenos rios e torrentes são como vírgulas de prata que escorrem e vão escrevendo palavras que depois eles cantam em seus 1000 meandros, que se entrecortam, que mergulham pelos bosques abaixo ou vão esconder-se em cavernas, para depois saírem delas ainda mais belos. Parece que estão brincando com as plantas e as pedras como crianças alegres. Até Magizan, agora já tendo ficado mais calmo, está brincando, tentando tocar o seu instrumento para imitar os passarinhos. Mas na verdade os dele não são cantos, mas lamentos muito desafinados, que me parecem ser muito desagradáveis aos mais exigentes da comitiva, isto é, Bartolomeu por sua idade e Judas de Queriote por muitos motivos. Nenhum deles fala claramente, o menino continua a emitir esses seus assobios, pulando para cá e para lá. Só 2 vezes é que ele mostra ao longe algum lugarejo aninhado entre os bosques e diz: será o meu? Tornando-se então muito pálido. Mas Simão, que o conserva perto de si, responde: o teu está muito longe daqui. Vem, vamos tentar apanhar aquela flor e levá-la para Maria. E assim o distrai. O pôr do sol começa quando Bet-Sur já vem aparecendo sobre a colina e quase de repente na estrada secundária que tomaram. Para virem, eis que os rebanhos dos pastores vêm chegando com os pastores. Mas quando Elias vê que Maria também está lá, levanta os braços com espanto e fica nessa posição, nem podendo crer no que está vendo. A paz esteja contigo, sou eu mesma. Havia sido prometido a ti, mas em Jerusalém não foi possível ver-vos. Não pense mais nisso, agora nos estamos vendo, diz Maria com doçura. Oh, mãe, Elias nem acha o que dizer, depois finalmente encontra. Agora minha Páscoa? Eu vou fazê-la agora, é o mesmo e melhor ainda. Mas é verdade, Elias, nós fizemos uma boa venda. E agora bem que podemos matar uns cordeirinhos. Ó, sede bem-vindos à nossa pobre mesa. Pede Levi e também José. Nesta tarde estamos cansados? Deixai para amanhã. Escutai, conheceis uma certa Elisa casada com Abraão de Samuel? Sim, ela está na casa dela, em Bet-Sur, mas Abraão morreu e no ano passado morreram os filhos dele. O primeiro morreu com uma doença que durou poucas horas e ninguém ficou sabendo de que foi que ele morreu. O outro foi-se indo lentamente e nada cortou a doença. Nós lhe dávamos o primeiro leite de uma cabra porque os médicos diziam que isso era bom para o doente. E ele bebia muito leite, que lhe era levado por todos os pastores, pois sua mãe pobre o tinha mandado procurar, com todos os que tivessem no rebanho alguma cabra de primeiro leite. Mas não adiantou nada. Quando voltamos à planície, o jovem já nem se alimentava mais.
e quando voltamos no mês de Adar, já havia 2 luas que ele tinha morrido. Pobre de minha amiga! No templo ela me queria muito bem, era minha parenta no antepassado. Era tão boa, saiu para ir casar-se com Abraão, ao qual estava prometida desde pequena, 2 anos antes de mim. E lembro quando ela veio fazer a oferta do seu primogênito ao Senhor. Ela mandou me chamar, não a mim sozinha, mas me quis depois sozinha por mais tempo. E agora ela é que está sozinha. Oh, preciso apressar-me em ir consolá-la. Vós ficais aqui? Eu vou com Elias e entrarei sozinha. A dor exige respeito ao redor de si. Nem eu posso ir, mãe? Tu podes sempre, mas os outros, nem mesmo tu, pequenino, seria uma dor. Vem, vem, Jesus. Esperai-nos na praça do povoado. Procurai um abrigo para a noite. Adeus, ordena Jesus a todos. E sozinhos com Elias, Jesus e a mãe vão até uma espaçosa casa, toda fechada e silenciosa, a cuja porta o pastor bate com o seu cajado. Uma serva mostra o rosto por uma janelinha perguntando quem é. Maria vai à frente e diz: Maria de Joaquim, seu filho, de Nazaré, vai dizer isto à tua patroa. É inútil, ela não quer ver ninguém, quer chorar até morrer. Experimenta. Não, eu sei como ela me repele. Quando procuro distraí-la, não quer saber de ninguém, nem ver ninguém, não quer falar com ninguém, ela fica falando com a lembrança dos filhos. Vai, mulher, eu te ordeno, dize a ela. Aí está a pequena Maria de Nazaré, aquela que no templo era como tua filha, verás que ela me quer. A mulher lá se vai sacudindo a cabeça. Maria explica ao filho e ao pastor. Elisa era muito velha, mais velha do que eu. Ficava esperando no templo a volta do seu esposo, que tinha ido ao Egito ver uns negócios de herança e por lá ficou até uma idade avançada. Ela tem quase 10 anos mais do que eu. As mestras costumavam dar às pequeninas algumas discípulas mais adultas que as guiassem. E ela foi a minha companheira mestra. Era boa. E aí vem vindo a mulher. De fato, a criada vem correndo admirada e abre um portão bem largo. Entra, entra, diz ela, e depois em voz baixa, bendita sejas se a fizeres sair daquele quarto. Elias se despede e entram Maria e o filho. Mas este homem, na verdade, por piedade, tem a idade de Levi. Deixa-o entrar, é meu filho, e a consolará mais do que eu. A mulher encolhe os ombros e vai na frente pelo longo vestíbulo de uma bela, mas triste casa. Tudo aí está limpo, mas tudo parece morto. Uma mulher alta, mas que vem vindo inclinada com as vestes escuras, vem adiante na penumbra. Elisa, querida, eu sou Maria, diz Maria, correndo ao seu encontro abraçando-a. Maria, pensava que tu também tinha morrido? Tinham me contado? Quando foi? Não me lembro mais. Eu estou com um vazio aqui na minha cabeça. Tinham-me dito que tu estavas morta, como muitas outras mães depois da vinda dos magos, mas quem foi que me disse que eras a mãe do Salvador? Talvez os pastores. Ah, os pastores. A mulher tem uma explosão de pranto cheio de aflição. Não me fales daquele nome. Ele me faz lembrar a última esperança para a vida de Levi. E, no entanto, sim. Um pastor me falou do Salvador e eu matei meu filho, levando-o ao lugar onde se dizia que estava o Messias perto do Jordão, mas lá não havia ninguém e o meu filho voltou a tempo para morrer. O cansaço, o frio, eu o matei, mas eu não quis ser uma assassina. Diziam-me que ele, o Messias, curava as doenças e eu lá fui para conseguir a cura. Agora meu filho me acusa de tê-lo matado. Não, Elisa. És tu que pensas assim. Escuta, eu creio que o teu filho, ao contrário, foi quem me tomou pela mão e me disse: vai à casa de minha mãe, leva-lhe o Salvador. Eu estou melhor aqui do que na terra. Mas ela só dá ouvidos ao seu pranto e não pode ouvir as palavras que eu lhe sussurro por entre beijos. A pobre da minha mãe
que está possuída por um demônio que atenta para levá-la ao desespero porque quer nos ver separados. Enquanto que se ela se resignar e crer que Deus tudo faz para um bom fim, estaremos unidos para sempre com o Pai e com o irmão. Jesus pode fazer isso. E eu vim com ele. Não queres ver? Maria assim falou, conservando sempre entre os seus braços a desventurada, beijando-a sobre os cabelos cinzentos e com uma doçura que só ela pode ter. Nossa, é verdade? Mas por que então Daniel não foi a ti para dizer-te que viesses antes? Mas quem foi que me disse há tempo que tu estavas morta? Não me lembro. Também por isso eu fiquei esperando para ir ao Messias, mas me haviam dito que ele tinha morrido, ele, tu e todos em Belém. Não fiques pensando em quem disse isto. Vem, olha, aqui está o meu filho. Vem até ele. Faze que fiquem contentes seus filhos e a tua Maria. Sabes que estávamos sofrendo ou tivemos assim. E a leva para Jesus, que se tinha colocado no ângulo escuro e só agora vem adiante iluminado, agora por uma luz que a empregada pendurou em um alto escrínio. A pobre mãe levanta a cabeça e ali vejo que Elisa teve também sobre o Calvário, entre as piedosas mulheres. Olha, ela é uma das que estavam entre as piedosas mulheres lá no Calvário de Jesus. Jesus lhe estende as mãos com um gesto de convite, todo cheio de amor. A desventurada reluta um pouco, depois lhe confia suas mãos e, por fim, de repente se abandona ao peito de Jesus gemendo. Dize-me que eu não tenho culpa da morte de Levi. Dize-me que eles não estão perdidos para sempre. Dize-me que logo estarei com eles. Sim, escuta. Eles estão cheios de uma grande alegria. Neste momento em que tu estás em meus braços, dentro de pouco tempo eu irei até eles. E que devo dizer-lhes então? Que tu não te conformas com o Senhor? É isso que eu devo lhe dizer? As mulheres de Israel, as mulheres de Davi tão fortes, tão sábias, será que vão ser desmentidas por ti? Não, tu estás sofrendo. Não é porque ficaste sofrendo sozinha. A tua dor e tu e a dor não pode suportar assim. Não te lembras das palavras de esperança a respeito daqueles que a morte nos tomou? Eu vos trarei de vossos sepulcros e vos conduzirei para a terra de Israel. E vós ficareis sabendo que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto as vossas tumbas e vos tiver tirado dos vossos sepulcros. Quando eu tiver infundido em vós o meu espírito, vós tereis vida. A terra de Israel para os justos que dormiram no Senhor é o reino de Deus. Eu abrirei e darei aos que o estão esperando. E ao meu Daniel também, e também ao meu Levi? Ele tinha tanto medo da morte, não podia nem pensar em ficar longe da sua mamãe. Por isso eu queria morrer e ir ao lado dele para o sepulcro. Mas no sepulcro eles não estavam com a sua parte viva, lá estavam só as coisas mortas, que não te podem ouvir. Eles estão no lugar de espera. Mas existe mesmo, ó? Não fiques escandalizado comigo, a minha memória lá se foi com pranto. Estou com a cabeça cheia pelo rumor do pranto e dos estertores dos filhos. Que estertores? Eles me dissolveram o cérebro. Não tenho nada mais do que aqueles estertores aqui dentro. Mas eu vou colocar aí dentro as palavras da vida. Semearei a vida porque eu sou a vida. Onde está o fragor da morte? Lembra-te do quão grande Judas Macabeu que quis que se oferecesse um sacrifício pelos mortos, pensando corretamente que eles estão destinados a ressurgir e que é preciso acelerar a chegada da paz para eles, por meio de oportunos sacrifícios. Se Judas Macabeu não tivesse tido a certeza da ressurreição, teria ele rezado ou feito rezar pelos mortos? Mas, ao contrário, como está escrito, ele pensou como é grande a recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamente, como certamente aconteceu com os teus filhos. Vês, pois, como estás dizendo sim? Portanto, não desesperes, mas santamente reza pelos teus mortos, a fim de que os seus pecados sejam cancelados antes da minha ida a eles. E se assim for feito, irão comigo para o céu. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conduzo e digo a verdade e dou a vida a quem crê em minha verdade e me segue. Dize-me, os teus filhos acreditavam na vinda do Messias? Com certeza, Senhor, eles haviam aprendido de mim esta crença.
E Levi acreditava que era possível a cura por minha vontade. Nós sempre esperamos em ti, Senhor, mas não adiantou, ele morreu desconsolado. Depois de ter esperado tanto, o pranto da mãe recomeça, mais calmo, mais desolado em sua calma, do que estava em sua fúria de antes. Mas se ele acreditava que era possível a cura, então, com certeza, fique calma. Não digas que não adiantou. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá para sempre. A tarde vem caindo, mulher. Eu vou reunir-me aos meus apóstolos. Eu te deixo com a minha mãe. Fica tu também, e tenho medo que, indo embora, me assalte de novo aquele tormento, começando apenas a acalmar-se a tempestade ao som de tuas palavras. Não tenhas medo, tens Maria contigo, amanhã eu virei de novo. Eu tenho que ir dizer algumas coisas aos pastores. Posso dizer a eles que venham para a tua casa? Sim, eles vinham até aqui no ano passado por causa do meu filho. Atrás da casa há um jardim e depois dele há um pátio rústico. Eles podem ir para lá como faziam para recolher os seus rebanhos. Está bem, eu virei ser boa. Lembra-te de que Maria no templo estava confiada a ti. Eu também a confio por esta noite. Sim, fica tranquila, eu cuidarei dela. Tenho que ir pensar na ceia dela, no seu descanso. Há quanto tempo não penso nestas coisas? Maria, queres dormir no meu quarto, como fazia Levi em sua doença? Eu no leito do filho e tu no meu. E então me parecerá estar ouvindo novamente a sua respiração. Ele ficava sempre segurando a minha mão. Sim, Elisa, mas antes vamos falar de muitas coisas. Não, tu estás cansada, precisa dormir. Tu também. Eu há meses que não tenho dormido, só fico chorando, já nem sei fazer outra coisa. Mas nesta noite vamos rezar, depois vamos para a cama e tu dormirás. Dormiremos de mãos dadas, nós duas também. Vai, pois, meu filho, e reza por nós. Eu vos abençoo, a paz esteja convosco e com esta casa. E Jesus vai com a empregada que está assombrada e só fica repetindo: que milagre, Senhor, que milagre. Depois de tantos meses ela pensou, que coisa maravilhosa. Diziam que ela ia ficar louca e morrer louca. E eu ficava com tanta pena dela porque é tão boa. Sim, é boa e por isso Deus a ajudará. Adeus, mulher, a paz esteja contigo também. Jesus sai pela estrada semi-escura e tudo termina. Fiat.